Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, mais profundo que um submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Ele me conhece, desde sempre foi assim. Como é bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. E Ele me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua
em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês passaram a semana? Essa semana de início de ano? Espero que vocês possam ter passado uma semana muito bem, pela graça do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado mais uma vez pela oportunidade que nós temos de estarmos lendo a Tua Palavra, podendo estudar a Tua Palavra, Senhor Deus, e vemos através dela aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor esteja nos ajudando a nós entendermos aquilo que o Senhor tem para nos falar, que nós possamos aceitar o desafio que o Senhor tem para nos falar, Senhor Deus, e que o Senhor esteja nos ajudando a colocarmos esses desafios em prática em nossas vidas. Esse é o nosso pedido a Ti, Pai, e essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós iremos continuar a nossa caminhada pela nova fase que já está começando a ficar velha, né, de tanto tempo que nós estamos nela, mas por essa nova fase do Sermão do Monte, estamos vendo sobre a nossa justiça excederem muito a dos escribas e fariseus. E fazendo uma recapitulação dessa fase que nós estamos estudando o Sermão do Monte, nós podemos ver que a nossa justiça, Jesus Cristo fala que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus, quando fala sobre o assunto sobre não matarás. Ele fala também que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus, quando ele fala do assunto não adulterarás. Ele fala também que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus, quando ele diz sobre a mortificação do nosso corpo. Ele também diz que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus quando ele fala do divórcio e da dureza do nosso coração. Ele fala também que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus sobre a questão do julgamento. Que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus sobre a questão do olho por olho e dente por dente. E a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus quando ele fala sobre nós deixarmos a capa e andarmos a segunda milha. E hoje nós veremos que a nossa justiça deve exceder em muitas dos escribas e fariseus na questão de amar os nossos inimigos. Então vamos ler o texto de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 43 a 45 de Mateus capítulo 5 hoje. Diz assim o texto: Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. E a primeira coisa que nós vamos ver nesse texto é o ensino dos fariseus, que aparece no versículo 43. O que eles ensinavam sobre o assunto não se encontrava claramente no Antigo Testamento. Eles diziam que o próximo era apenas o outro judeu. Eles ensinavam que deveriam amar os judeus e odiar as pessoas das outras nações. Ensinavam que os judeus estariam honrando a Deus se amassem os outros judeus e odiassem os outros povos. Possivelmente eles tinham esse ensino pelos relatos que nós encontramos no Antigo Testamento da entrada dos judeus na Terra Prometida. Deus diz para eles que eles deveriam exterminar os caldeus. E mais adiante vemos
que a memória dos amalequitas deveria ser apagada debaixo do céu. Mas o problema é que não é isso que Deus ensina. Conforme vemos no versículo 45 do capítulo 5 de Mateus, nós somos desafiados a agirmos como Deus. O texto diz lá, né? Para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. E eles pegavam um princípio judicial de Deus, ou de como Deus iria tratar as demais nações que não o obedeciam. Eles pegavam esse princípio judicial e colocavam em suas vidas diárias para justificar os seus pecados de não querer amar o próximo. Esse era o ensino dos escribas e fariseus. Era nessa base que eles se ensinavam. Mas qual era o ensino de Jesus Cristo? O que Jesus Cristo diz nos versículos 44 e 45? Ao tratar desse assunto, Jesus está falando sobre a mesma coisa que ele falou nos versículos de 38 a 42. Vamos dar uma olhada no versículo de 38 a 42 e lemos bem rápido esse texto. Diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. E nos versículos de 38 a 42, ele trata desse mesmo assunto de uma maneira negativa. E aqui nesse texto, dos versículos 43 a 45, ele trata de uma maneira positiva. Lá nos versículos de 38 a 42, ele nos desafia a morrermos para nós mesmos, a morrermos para o nosso eu. E nos versículos de 43 a 45, ele nos desafia a irmos além. Ao quê? A amar os nossos inimigos. E nesse texto de 43 a 45, Jesus nos mostra um modo positivo de agirmos. Amar as pessoas que estão contra nós. Não é somente nos não revidar, como a gente viu nos versículos de 38 a 42. Vai além, é ser positivo em nossas atitudes para com os nossos inimigos. Jesus mostra que o próximo inclui os nossos inimigos. Jesus mostra que o próximo é o nosso inimigo. Jesus mostra que nesse mundo desgastado pelo tempo, repleto de problemas, injustiças, dificuldade, nós devemos agir como Deus agiria. Nós vimos isso lá no versículo 45. Para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. O versículo que a gente não leu, o 48, diz o quê? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste. Nós devemos nos comportar dessa maneira. E uma pergunta que eu gostaria que nós estivéssemos pensando é: agimos em nossa vida como o nosso Pai Celeste? Ou estamos demonstrando que temos um outro Pai? E o que está envolvido nesse ensino de Jesus Cristo do amar o nosso inimigo? Primeira coisa que nós podemos ver que está envolvido nesse ensino é que nós não devemos olhar as pessoas pelo que elas fazem contra nós. Nós não devemos olhar as pessoas pelo que elas fazem contra nós. Devemos olhá-las pelo aspecto espiritual. É isso que Jesus nos mostra em seu ensino. Ele diz que Deus trata as pessoas de acordo com a graça comum. O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas más, iníquas e injustas.
mas Deus dá do seu sol e da sua chuva sobre essas pessoas. Jesus diz que Deus abençoa tanto os agricultores cristãos quanto os agricultores que não são cristãos. Deus não trata as pessoas más, iníquas e injustas de acordo com o que elas são. Deus trata essas pessoas baseado nele mesmo. Deus trata essas pessoas baseado no seu amor. E o amor de Deus não depende de algo que venha de nós, mas manifesta-se apesar de nós. E há um versículo que nos mostra essa verdade. Que o amor de Deus, ele não depende de algo que venha de nós, mas manifesta-se apesar de nós. E o texto é João 3,16, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós podemos ver é que o amor de Deus gera os seus próprios movimentos. É um amor desinteressado. E é assim que Jesus diz que nós devemos agir. Amar como o nosso Pai Celeste. Um amor desinteressado. Um amor que não depende do outro. Um amor que não depende do que o outro tenha ou não tenha feito para nós. Para isso, é importante que nós nos desliguemos de nós mesmos, do nosso eu. Para que possamos não nos preocupar com o que o outro tenha feito por nós. Enquanto uma pessoa estiver vivendo para si mesma, essa pessoa será insensível, vigilante e invejosa. Enquanto alguém viver para si mesmo, essa pessoa sentirá ciúme e reagirá prontamente ao que os outros lhe fizerem. Alguém que é cristão, alguém que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, deve agir de outra maneira, pois ele é uma nova criatura. Tem outro Pai. É preciso agir como o seu Pai. O que nos atrapalha na nossa vida diária é que nós vivermos como nosso Pai, é que a nossa vida muitas vezes é governada pelas pessoas. A nossa vida muitas vezes é governada pelas pessoas. Pelo que elas fazem a nosso respeito, ou conosco. Pelo que elas falam sobre nós. Pelo que elas pensam de nós. E um pouco da nossa maneira de pensar e agir, muitas vezes é determinado pelas pessoas. Por exemplo, quando nós vemos alguma pessoa e o nosso espírito começa a se agitar, nós pensamos, seria muito melhor se não tivesse visto tal pessoa. Aí nós não teríamos tal reação. A nossa vida deve ser marcada e conduzida por outro princípio, sobre o princípio do amor. Assim como o nosso Pai Celeste, que faz vir do seu sol e da sua chuva sobre todos. Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que as pessoas sejam salvas. Assim como o nosso Pai Celeste fez conosco. Deus deu aquilo que era mais importante, o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele, para que nós pudéssemos ser salvos. Deus fez tudo para o nosso benefício, para o nosso bem-estar. E devemos agir assim também com relação às pessoas desse mundo. E algo para nós pensarmos. Nós olhamos as pessoas pelo que elas fazem e fizeram para conosco? Ou olhamos as pessoas como o nosso Pai Celeste olha? A nossa vida é marcada e conduzida pelo princípio do amor? A nossa vida é governada por quem? Pelas pessoas ou por Deus? Porque nós vivemos como o nosso Pai Celeste.
Nós nos esforçamos para o benefício das pessoas, assim como o nosso Pai Celeste fez para conosco? Sobre esse ensino de Jesus Cristo de amar os nossos inimigos, por que nós devemos agir assim? É outra coisa que eu gostaria que nós estivéssemos pensando. Por que nós devemos agir dessa maneira? Não porque as nossas ações sejam capazes de transformar as pessoas, tornando-as naquilo que queremos que elas sejam. Não deve ser essa a nossa motivação. Nós não devemos agir assim para que as nossas ações sejam capazes de transformar as pessoas. Não porque possamos redimi-las ou fazê-la delas algo diferente do que elas são. Também essa é outra razão que nós não devemos agir assim. Nós devemos agir como nosso Pai Celeste, para que as pessoas vejam o amor de Deus. Versículo 16 do capítulo 5 de Mateus é interessante. No final do versículo 16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para que olhem para nós e se questionem: o que torna essa pessoa diferente? E nós venhamos a ter a liberdade de dizer o quê? Sou o que sou pela graça de Deus. Não é porque eu tenha nascido diferente de você ou de outra pessoa, mas é porque assim Deus agiu e tem agido na minha vida. Algo que eu gostaria que nós estivéssemos pensando: as nossas atitudes estão demonstrando o amor do nosso Pai? As pessoas com quem convivemos estão vendo o amor do nosso Pai através das nossas vidas? E agora uma questão prática, eu gostaria que a gente estivesse pensando: como podemos manifestar esse amor de Deus nos nossos contatos com as pessoas, no nosso relacionamento com as pessoas? Eu quero que nós vejamos alguns textos paralelos desse Sermão do Monte para que nós possamos entender isso. O primeiro texto que eu quero que nós vejamos é Lucas capítulo 6, versículo 28. Lucas 6, 28 diz assim. Lucas 6, 28. Bendizei os que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. A primeira coisa que nós devemos fazer é bendizer os que vos maldizem. O que Jesus Cristo está querendo nos mostrar com isso? O que Jesus Cristo diz é que devemos fazer, o que nós devemos fazer é repelir com palavras gentis as palavras amargas. Nós devemos repelir com palavras gentis as palavras amargas. Quando as pessoas nos dizem palavras duras, nós temos a tendência de querer responder à altura, a pagar na mesma moeda. Quando fazemos isto, nós nos colocamos no mesmo nível das pessoas. Nós nos igualamos às pessoas e não ao nosso Pai Celeste. E Jesus nos desafia a sermos como o nosso Pai Celeste. Lucas também, capítulo 6, versículo 27, diz o seguinte. Lucas, capítulo 6, versículo 27. Diz: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Assim como a palavra, quando alguém tem alguma atitude desprezível e maldosa para conosco, não devemos pagar na mesma moeda. Devemos agir com atos de benevolência, assim como nosso Pai Celeste. Embora tenham pessoas que não gostem de Deus, você conhece pessoas que não gostam de Deus, que digam que Ele não existe e que não querem
já disseram e dizem para você que não querem viver as suas vidas de acordo com a vontade de Deus. O que Deus faz? Deus faz vir o seu sol e a sua chuva sobre essas pessoas. O texto que nós lemos também, Mateus capítulo 5, versículo 44. Ele diz o quê? Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Quando estivermos sendo perseguidos por outros, ao invés de falarmos com as pessoas, com outras pessoas, nós devemos falar isso para Deus através da oração. Devemos orar a Deus, ao invés de nos tornarmos amargos, ao invés de nos tornarmos duros, ao invés de reagirmos como o nosso eu gostaria que nós reagíssemos. E desse modo a gente consegue recuperar um terreno perdido. Muitas vezes agimos assim, né? Nós precisamos lembrar que estamos debaixo da vontade de Deus e diante de Deus. Precisamos parar e nos perguntar por que essa pessoa está agindo dessa maneira. E tentar enxergar a pessoa assim como Deus a enxerga. Como uma pecadora, se for incrédula, como alguém que está caminhando para o inferno. E algo que eu gostaria que nós estivéssemos pensando também. Nós oramos pelas pessoas que nos perseguem e nos maltratam. Nós oramos pedindo que Deus tenha misericórdia e compaixão da pessoa. Nós oramos pedindo que Deus abra seus olhos e salve essa pessoa. Para que Deus esteja desafiando, realmente fazendo a transformação na vida dessa pessoa. E eu gostaria de concluir essa parte desse estudo com exemplos de amar os inimigos. E o primeiro exemplo que eu gostaria que nós víssemos está lá em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, no versículo 34. Lucas 23, 34 diz assim: quando Jesus Cristo está sendo crucificado e antes dele morrer, ele diz o que ele diz no versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiam as vestes dele, lançaram sortes. É isso que Jesus fez. Naquele momento que ele estava morrendo, antes de morrer, ele orou, pedindo para que Deus perdoasse a vida dessas pessoas. Um outro exemplo de amar o inimigo é Estevão, no capítulo 5 Atos capítulo 7. Atos 7, versículo 60. Estevão, antes de morrer, por apedrejamento, porque ele estava servindo a Deus, Estevão ora a Deus e diz: Senhor, não lhes impute este pecado. Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 20. Ele nos diz o que nesse versículo? Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Essas são algumas ações, alguns exemplos de ações de amar os nossos inimigos. E algo que eu gostaria que nós estivéssemos pensando também. Amamos os nossos inimigos e fazemos o bem para as pessoas que nos odeiam? Oramos por elas? Oramos por aquelas que nos perseguem e não gostam de nós? E essa é a atitude que Deus espera de nós. É a razão que ele diz no versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E apesar de avaliarmos muitas vezes e vermos em nós condenação pelas nossas atitudes, nós podemos saber que esse mesmo Deus que faz vir os seus sols e a sua chuva sobre maus e bons, sobre justos e injustos, é um Deus também que nos perdoa. Como nos diz
1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje, continuamos a nossa caminhada pela nova fase do Sermão do Monte. Vimos que nós devemos amar os nossos inimigos. Vimos lá o ensino dos escribas e fariseus. Vimos qual é o ensino de Jesus Cristo, amar os vossos inimigos. O que está envolvido nesse ensino de Jesus Cristo de amar os nossos inimigos? Nós não devemos olhar as pessoas pelo que elas fazem conosco. Vimos também por que devemos agir dessa maneira, por que nós devemos amar os nossos inimigos. E vimos também como podemos manifestar esse amor de Deus nos nossos relacionamentos, nos nossos contatos com as pessoas. Vimos o texto de Lucas, versículos 27 e versículo 28. Versículo 27 fala, fazendo bem aos que nos odeiam. Versículo 28, bendizei os que vos maldizem. Vimos também que o outro modo de nós agirmos, modo prático, é nós orarmos pelos que vos maltratam e perseguem. Versículo 44 de Mateus capítulo 5. E vimos também alguns exemplos de amor aos inimigos. O exemplo de Jesus Cristo em Lucas capítulo 23, versículo 34. O exemplo de Estevão em Atos capítulo 7, versículo 60. E o exemplo de Paulo, aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 20. E eu gostaria de relembrar aquelas perguntas que nós fizemos no meio do nosso estudo de hoje. Agimos em nossa vida como o nosso Pai Celeste? Ou estamos demonstrando que temos um outro Pai? Olhamos as pessoas pelo que elas fazem ou fizeram para conosco? Ou olhamos as pessoas como nosso Pai Celeste? A nossa vida é marcada e conduzida pelo princípio do amor? A nossa vida é governada por quem? Pelas pessoas ou por Deus? Porque nós queremos fazer aquilo que o nosso Pai Celeste faz. Nós nos esforçamos para o benefício das pessoas, assim como o nosso Pai Celeste fez conosco. As nossas atitudes estão demonstrando o amor do nosso Pai. As pessoas com quem convivemos estão vendo o amor do nosso Pai através das nossas vidas. Nós oramos pelas pessoas que nos perseguem e nos tratam com desprezo. Nós oramos pedindo que Deus tenha misericórdia e compaixão dessas pessoas. Nós oramos pedindo que Deus abra os seus olhos e salve essas pessoas. Nós amamos os nossos inimigos e fazemos o bem aos que nos odeiam. Oramos por aqueles que nos desprezam e não gostam de nós. Se você reconhece que não tem amado os seus inimigos e as pessoas que fazem mal contra você, que você tem vivido baseado pelo que as pessoas falam e agem contra você, e não como o seu Pai Celeste, o primeiro desafio que eu queria lhe dar é: peça perdão a Deus. Baixe sua cabeça, ore, feche seus olhos e ore a Deus pedindo perdão. Deus, me perdoe porque eu não tenho conseguido amar os meus inimigos. Diga isso para Deus. Diga a Deus, olha, me perdoe porque minha vida está sendo conduzida pelo que as pessoas falam e pensam sobre mim, não por ti. Peça perdão a Deus. E assuma diante dele o compromisso de mudar. E diante também das pessoas do seu grupo célula, o compromisso de mudar. Por que das pessoas do seu grupo célula? Porque elas podem estar orando por ti, pedindo para Deus misericórdia, para que Ele esteja transformando a sua vida. Amém? Vamos orar? E eu também queria lembrar, estar orando pelos aniversariantes do mês de janeiro. Das pessoas que fazem parte da nossa igreja, seja aniversário pessoal ou de casamento, eu gostaria também de estar orando nesse momento. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra.
Deus, muito obrigado por esse desafio tão difícil, Deus, de colocar em prática, que é amar os nossos inimigos, orar, não maldizer, mas falar bem, ter atitudes boas, ó Pai. Assim como o Senhor faz, nos ajuda, Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Nos ajuda, Pai, a nós agirmos assim nos relacionamentos que a gente tem com as pessoas. Para que nós possamos ser igual a Ti, Senhor Deus. Para que nós possamos demonstrar o Teu amor para as pessoas à nossa volta. E também gostaria de estar te pedindo pelas pessoas que fazem aniversário nesse mês de janeiro, Senhor, e fazem parte da nossa igreja. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando a vida de cada uma delas, que o Senhor esteja conduzindo, Pai, a vida de cada uma delas durante a sua vida, Senhor Deus, abençoando aqueles que fazem aniversário de casamento também, Senhor Deus, que eles possam, através de suas vidas, do seu relacionamento, Pai, demonstrarem o Teu amor. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a vida de cada um, Deus. Esse é o nosso pedido a Ti, essa é a nossa gratidão, Deus, em nome de Jesus. Amém. E agora, gostaria de que você estivesse compartilhando os seus pedidos de oração e orassem uns pelos outros. Se você está assistindo sozinho a mensagem, compartilhe com alguém os seus pedidos. E durante a semana, compartilhe com o seu facilitador e dê liberdade a ele para ele compartilhar com outros facilitadores, para que nós possamos orar uns pelos outros da nossa igreja. Tá certo? Que Deus esteja nos dando uma ótima semana e que Ele esteja nos ajudando a colocarmos em prática esse princípio que Ele teve nos desafiando. Amém?